Olá, meus irmãos! Eu queria falar na oportunidade de hoje sobre estouro da corrente, quando há quebra de corrente. Por vezes, um consulente pode sair passando mal, um médium da corrente pode não ficar bem, um ou mais médiums. Por que se dá, às vezes, essas descontinuidades, essas quebras de axé e causa, por vezes, um transtorno, causa um mal-estar e a gente percebe claramente, o dirigente que já é experiente, ele percebe claramente quando isso ocorre. Bom, isso pode acontecer por falha de um dos membros da corrente. Pode ser que um dos membros da corrente não estejam bem e dá abertura para que ele seja instrumento dessa quebra de corrente. Isso pode acontecer pelo seu próprio emocional, em desalinho, e a partir daí uma atuação espiritual, que objetiva exatamente atrapalhar os trabalhos. Uma outra situação que possivelmente pode acontecer de tempo em tempo é o próprio dirigente não estar bem, ou naquele dia ele não ter sido suficientemente atento e concentrado nas firmezas e consagrações dos pontos de força. Nós sabemos que todo centro de Umbanda ele tem seus pontos de força na frente, no atrás, na esquerda, na direita, de proteção que eles têm que ser renovados, consagrado a cada gira, os elementos, as casas que assim utilizam, renovados, e dinamizados. Pode, por vezes, o consulente estar desconcentrado, ficar desatento, na fixação desses campos de forças. E acontece também, em algumas agremiações, poderíamos dizer assim, que não prepara adequadamente os seus médiuns. É muito rápido o preparo mediúnico e, por vezes, o consulente vai nessa casa e não se sente bem. Nós temos alguns exemplos que nos chegam de relatos de grupos que trabalham com apometria. A apometria é uma técnica de desdobramento que requer muita concentração, muito união e um preparo profundo da corrente para lidar nesta imersão no mundo astral, notadamente inferior, porque a apometria não nos conduz o plano astral superior, muito pelo contrário, onde existe a enfermidade, onde existe o desequilíbrio, é no plano astral inferior. E a gente percebe alguns grupos que, sem muito preparo, de forma rápida, estão trabalhando com apometria e, por vezes, o consulente não sai bem, sai pior do que entrou e vem pedir orientação. Então, meus irmãos, antes de nós começarmos a introduzirmos técnicas nas nossas casas que enfraquecem os nossos preceitos e fundamentos, façamos o básico, façamos o mais simples, porque não existe atuação espiritual desvinculada de merecimento. Não é uma técnica mais atual ou que se diz mais poderosa, e nós caímos nesse apelo, que vai nos dar uma sustentação de corrente, uma firmeza de uma egrégora. É o nosso caráter, é a nossa amorosidade no nosso coração, é a intenção e a cumplicidade, o respeito que se dá entre todos os membros da corrente. No nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto. Não esqueçamos a atuação do plano espiritual que nos assiste, que requer simplicidade e amor no coração acima de tudo. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.